o reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Agora eu quero que alguém que tem uma tradução diferente da minha também leia apenas o versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou aos seus servos e entregou-lhes os seus bens. Alguém tem uma versão diferente das duas que já foi lida? Se tiver, leia. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Isso aí. Nós estamos diante de um texto que é uma parábola. É uma parábola que Jesus está falando aos seus discípulos. Antes de eu falar alguma coisa a respeito do versículo 14, eu preciso explicar, claro que eu estou aqui diante de vários pregadores, mas é sempre bom lembrar. Jesus falava por parábolas, e a ideia de Jesus falar por parábolas era porque a intenção de Jesus era que todo o público que o ouvisse o entendesse. E eu acho que isso deve ser algo que nós pregadores, ou até cantores, ou quem ministra, deve levar isso muito a sério. Porque às vezes a gente está ministrando e não está nem preocupado se quem nos ouve está nos entendendo, né? E eu não sei se vocês já viram, mas acredito que já, aquele pregador que quer falar difícil, que quer falar umas palavras que ninguém está entendendo, e etc. Só que às vezes falta esse sentimento de que quem lhe ouve precisa entender o que está sendo falado. E com Jesus era assim, você vê que Jesus era tão lindo e tão perfeito até nisso, que a intenção dele era: quem me ouvir precisa entender o que eu estou falando. Quem me ouve precisa entender. Então, por isso que Jesus fala por parábolas, porque Jesus falava para pessoas simples. Claro, também falava em alguns momentos ele estava no meio dos doutores, mas em sua maioria Jesus estava falando para pessoas simples, para pescadores, para gente simples, para gente da Galileia, para gente. Então a ideia de Jesus é: eu vou falar por parábolas para que eles entendam melhor. Então eu vou falar ilustrando, eu vou falar usando linguagens, eu vou falar usando coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, para que eles possam entender o que é que eu quero falar. Porque esse é o Jesus a qual servimos. Quando ele fala, não fica sombra de dúvida ou de variação em quem ouve. Você já passou por algum momento e você diz assim: ó, alguém falou comigo, falou, Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Alguém falou comigo, falou que foi Deus que falou, mas eu estou em dúvida, não estou entendendo nada. Então não é Deus. Porque geralmente quando Jesus fala, quem ouve entende e tem dentro de si convicção. É Jesus que está falando. Então por isso que Jesus falava por parábolas, porque a intenção de Jesus era compreender, que quem o ouvisse compreendesse o que ele estava falando. Então ele vai comparar agora o reino dos céus a esta parábola dos talentos ou dos 3 servos. E o texto vai nos falar, eu fiquei com o versículo 14, né? E o versículo 14 fala: o reino dos céus também será semelhante. Na minha tradução pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Então, não é corona, tá, gente? Então a primeira ideia do texto, a primeira ideia do versículo, no versículo 14, é ausência. A primeira informação do texto, vai o Senhor Davi, seja bem-vinda. Então a primeira informação do versículo 14 é que o dono da terra se ausentou, foi fazer uma viagem, se ausentou, mas confiou os seus talentos aos seus servos. E aí, enquanto eu lia isso, eu fiquei pensando: Senhor, o que é que eu vou tirar daqui? Porque é só um versículo para a gente falar, né? Eu falei: Senhor, o que é que eu vou tirar daqui? E aí o Senhor colocou algo no meu coração e eu até escrevi aqui. Porque a primeira informação no texto é a ausência. O dono da terra está dizendo: eu vou me ausentar, eu vou sair daqui, mas eu vou deixar os meus talentos aos cuidados de vocês, que são servos. E aí o Espírito de Deus falou comigo sobre a questão de eu ser quem preciso ser, da ausência dele. Eu vou repetir, porque isso aqui é muito sério. Eu preciso ser
ser quem Deus quer que eu seja na ausência de. O que o dono da terra está dizendo para os servos é: eu vou me ausentar, mas é durante a minha ausência que a verdade de vocês precisam ser revelada. Eu vou me ausentar, mas é durante a minha ausência que o bom trabalho de vocês precisam ser prestado. Porque o bom funcionário é aquele funcionário que consegue produzir na ausência do patrão. Porque o bom filho é o filho que consegue ser um bom filho na ausência dos pais. Porque o bom liderado é aquele que consegue ser um bom discípulo na ausência do mestre. Porque o bom ministro é aquele que consegue ser um bom ministro na ausência da sua liderança e do seu pastor. Por isso que o dono da terra está dizendo: eu vou me ausentar, porque talvez com a minha presença alguém está fingindo ser o que não é. Talvez com a minha presença alguém faça algo que não é verdade. Então eu vou me ausentar. Por quê? Porque na ausência de quem nos lidera, a gente revela quem realmente somos. É isso que acontece no livro dos Juízes. Você vai ver isso em todo o livro dos Juízes. Quando eles tinham um líder, eles estavam indo bem. Quando eles tinham um líder, eles estavam dando conta do recado. Quando eles tinham um líder, eles estavam ali, eles eram exemplos. Mas quando o líder morria, ou o líder se ausentava, aí você vai ver isso várias vezes no livro dos Juízes. E Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque eles necessitavam de uma liderança ali presente. Porque caso contrário, eles já começavam a apostatar da fé, servir outros deuses. Só que Deus está nos levantando esta manhã com um exército que vai continuar sendo mesmo na ausência dele. Aleluia. Quando eu e a Gleice não conseguir estar no projeto, eu tenho um compromisso, ou eu adoeci, o projeto não vai deixar de funcionar, porque eu e a Gleice me ausentou. Pelo contrário, vai ser até melhor, porque é na ausência do líder que a verdade do servo é revelada. Eu quero que a Raquel leia novamente na versão que ela está utilizando, por favor, versículo 14. Para os irmãos que chegaram depois, as meninas aqui, a Gabi, é Mateus capítulo 25 e versículo 14. Nós estamos meditando sobre a parábola dos talentos ou dos servos. Pode ler, Raquel. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. É interessante porque o texto diz primeiro que ele se ausentou e depois diz ele partiu para fora da terra, mas em nenhum momento você vai encontrar o texto dizendo que ele vendeu a terra. Em nenhum momento você vai encontrar o texto dizendo que ele negociou a terra. Em nenhum momento você vai encontrar o texto dizendo que ele passou a terra para os servos, dizendo: olha, agora é propriedade de vocês. Não. Ele se ausenta da terra para uma terra longínqua, para um lugar longe, mas a terra continua sendo dele. Você pode dar um glória a Deus por isso. Aí o Espírito de Deus falou comigo, eu anotei aqui para não esquecer. Nós precisamos trabalhar no reino com essa ideia, que eu estou trabalhando em uma terra que não é minha. O Espírito de Deus continuou falando comigo, eu escrevi para não esquecer. E o Espírito de Deus falou comigo: quando se trata de reino de Deus, livre-se do sentimento de posse. Você foi convocado para um projeto, você foi convocado para servir ao reino, mas livre do sentimento de posse. O dono da terra está dizendo: eu estou indo, eu vou deixar o talento na mão de vocês, eu vou confiar a vocês o talento, mas vocês não podem se sentir os donos. Porque a terra continua sendo minha. Tanto é que lá na frente, sem avisar nada, eu não posso trair, mas ele volta. Só que a terra continua sendo dele. Então você conhece alguém que diz assim: eu estou aqui há 50 anos, é a mesma cadeira. Eu estou aqui há 30 anos, é a mesma. Gente, eu já vi pastores, permitam-me usar isso aqui. Eu já vi pastores de idade, velhinho, cansado, doente, sem condição de levar a igreja para frente, mas está ali no largo, e a obra sofrendo, o reino sofrendo, mas ele não larga. Por quê? Porque tem um sentimento de posse. É meu e eu não posso largar. Só que quando se trata do reino de Deus, esse sentimento de posse não pode estar em nós. Eu estou trabalhando, eu estou me envolvendo, eu estou me doando, eu estou suando a camisa, mas não é meu, tem dono, oh glória. Aleluia. Tem dono, e o
vela por ela. Ele pode não estar presente, mas ele é o dono. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí eu coloquei aqui no meu bloco de notas o exemplo de Saul, que começou bem. Irmão, Saul começou bem. Sempre quando eu falo de Saul, eu falo isso. Saul não começou mal. Tem gente que pensa que Saul foi escolha de homem. Não, Saul foi escolha de Deus. E isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu sempre falo para quem participa do projeto, para quem eu convido, os mais antigos sabem disso, é, todas as vezes que você for pensar em deixar o projeto, você tem que deixar com esse pensamento, foi o próprio Deus que me convocou para estar ali, e agora? Porque quem convoca Saul é Deus. Quem diz eu quero um rei é Israel, mas quem diz eu quero Saul é Deus. É Deus quem diz eu quero Saul. Israel diz eu quero um rei. Tá bom, vocês querem um rei, vocês querem uma monarquia, vocês terão. Mas a escolha do rei, quem vai fazer sou eu, é Saul. Ele começou bem, começou profetizando, começou no rancho dos profetas. E ainda Deus disse a ele através de Samuel: olha, eu vou te dar legalidade para você fazer o que você quer fazer. O que vier à tua mão e ao teu coração, faça. Então, olha para Débora, eu estou achando ela tão séria, meu Deus, estou até temendo. O que vier ao teu coração para fazer, Saul, faz. Porque o que vier ao teu coração, tu tem legalidade, você vai fazer. Então ele começou bem. Só que aí no meio do caminho, o que aconteceu com ele? Ele pensou: o reino é meu. Meu Deus. No meio do caminho ele pensou: a terra é minha. Aí ele começou a fazer o que não era para fazer. Foi dar uma de sacerdote, foi fazer o que não foi chamado para fazer, foi oferecer sacrifício e tantas outras coisas, e eu não vou me deter aqui, mas a ideia é, por ele se sentir o dono, eu sou o dono, eu posso fazer o que quero fazer. Deus falou: Saul, eu te rejeitei e vou dar outro melhor que você. A ideia aqui é, porque Saul pensou ser dono e se apropriou do sentimento de posse. Aí Deus estava dizendo para ele: agora eu vou tomar de você. Agora eu vou dar a alguém que é melhor que você. Então ele se ausenta da terra, mas ele não é o dono. Aí o texto diz: chamou os seus servos e deu a eles talentos. Só que na parte dos talentos eu não vou me deter, eu quero me deter apenas na parte de chamou os seus servos. Lê de novo, Raquel, para a gente não esquecer. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Olha lá, chamou e entregou a quem? Aos seus servos. Quem chama e quem entrega? O dono da terra. Pai do Senhor, sejam bem-vindos. Entre aí, velho, pode puxar a cadeira aí, deve ter ali fora, e nós vamos sentando por aqui. Chamou e entregou. Quem chama e quem entrega é o próprio dono da terra. Então ele não diz a segundos e a terceiros: vai lá, chama por mim, convoca por mim, seleciona por mim, entrega os talentos por mim. Não. Ele se preocupa em ele mesmo fazer isso. Então, para mim terminar a minha participação, você não foi chamado por segundos e terceiros. Aleluia. Dereva sobre a régua. Quem me chamou não foi irmão Alisson. Quem me chamou não foi a irmã Gleice. Quem me chamou não foi o Richard nem a Gabriela. Quem me chamou e me convocou foi o próprio Deus para estar aonde você está. O dono da terra, Kátia, não terceiriza. O dono da terra poderia ter dito ao gerente: vai lá e chama eles, vai lá e entrega os talentos para ele. O dono da terra poderia ter terceirizado essa função. Já que ele é o dono, ele manda quem quer e delegar as funções que ele quiser. Só que ele está dizendo: não, quem vai de encontro e pessoalmente entregar o que precisa ser entregado e convocar para essa missão sou eu. Então receba esta palavra esta manhã, no primeiro momento essa palavra. Quem lhe chamou foi o próprio dono da terra. Quem que ele chama? Quem que ele chama? Ele chama os servos. Ele chama os servos. Ele chama os servos. E aqui eu termino. Ele chama os servos, ou seja, gente que já estava envolvida no trabalho da casa. Não, ele não chama estranhos. Ele chama os servos.
é gente que já estava envolvida no trabalho da casa. Irmão, Deus não trabalha com desocupado, e eu não sou o primeiro a falar isso. Deus já chama quem já está servindo, você entende isso? Deus já chama quem já está ocupado. Aí Deus resolveu convocar a Kátia para esse projeto, só que a Kátia já é professora, já dá aula, já tem correria, já é líder na igreja que ela trabalha. Meu Deus, ela já é serva, mas o dono da terra está dizendo, eu ainda conto com ela. Deus chamou a Gleice para trabalhar, mas a Gleice já tem o cotidiano dela, a correria dela, as viagens dela, o trabalho dela, a família dela, mas o dono da terra está dizendo, mas é por isso mesmo que eu estou lhe chamando, é porque você já é servo. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus chamou a irmã Raquel para o serviço, mas a irmã Raquel já tem os compromissos dela, já tem a loja online dela, já tem a casa dela, já tem o buffet dela, mas Deus está dizendo, é por isso mesmo que eu estou lhe chamando, é porque você já é servo, e eu gostaria de trabalhar com quem já está envolvido. Talvez quando você foi convocado, você disse, Deus, mas como que eu vou se eu já tenho a minha correria? Talvez o rico pensou, como que eu vou se eu tenho 2 anos para tomar conta? Não é assim? Talvez alguém pensou, mas como que eu vou se eu já tenho o meu cotidiano muito corrido? Como que vai ser isso? Mas é isso que você precisa entender nessa parábola. Quando ele entrega os talentos, já é dado a quem já era servo. Aleluia. Quando Deus chamou a Eliseu, ele já estava trabalhando por detrás das juntas de boi. Quando Deus chamou a Davi, ele já estava cuidando das ovelhas que era do seu pai. Oh, glória ao nome de Jesus. Quando Jesus chamou a Pedro, ele já estava pescando. Você entende? É um servo que já é servo, mas recebendo o convite para continuar servindo. Eu vou repetir. É um servo que já é servo, mas recebe o convite para continuar servindo. Aleluia. Então, recarregando nada mais é que um convite para você continuar servindo. Porque não tem nenhum aqui desocupado. Aleluia. Pelo contrário, você já é servo e vai continuar servindo. Você pode dar uma glória a Deus? Glória. Então, se você puder guardar o que eu falei dentro desses 10 ou 15 minutos, guarda. É mais ou menos, se resume em 3 ou 4 coisas. O dono da terra se ausenta, mas para que a verdade do servo seja revelada, porque longe do patrão, longe do líder, longe do pastor, é quando eu mostro quem realmente eu sou. Então o dono da terra se ausenta para que a verdade do servo seja revelada. Segundo, eu estou trabalhando em uma terra que não é minha. A terra tem dono, ele se ausentou, mas não é minha. O trabalho tem dono. E ele já chama quem já serve para continuar servindo e servir mais e servir melhor. E eu dou glória a Deus por isso. Aleluia. Vamos para a segunda porção. Para os irmãos que chegaram agora, sejam bem-vindos. Nós estamos meditando em Mateus capítulo 25. A partir do versículo 14, nós separamos algumas pessoas aqui para extrair alguma coisa desta parábola. Eu comecei, fui o primeiro, e agora nós vamos para a continuidade. E deixa eu ver aqui quem vai ser depois de mim. Quem vai ser depois de mim é 25, 15 e 16. Quem é? Versículo 15 e 16. É o 15 e 16 sou eu. É a Kate. Isso aí. Vamos lá?